no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. Enquanto você vai abrindo, esse cântico novo que nós aprendemos, ele é baseado no Salmo 62, uma música muito bonita. Vale a pena você depois pegar o boletim e meditar nas letras que nós temos cantado. Também, apenas para avisar, o reverendo Silvio Biso, hoje à noite, está pregando na Igreja Presbiteriana Aliança, lá do reverendo Dilcilei, está lá trazendo a palavra. Nosso presbítero Charles Green está em viagem, de férias. Então, estamos assim, deixando eles terem esse tempinho deles. Meus irmãos, vamos agora continuar aprendendo a palavra de Deus nessa noite. Acompanhe comigo a leitura, atentamente, e assim o Espírito Santo nos diz. Versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, neste momento nós nos voltamos para o Teu santo texto, as palavras que são as palavras mais importantes do universo. Pedimos que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para comunicar aos nossos corações as mais profundas verdades de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. A citação diz assim, abre aspas: ele nunca estava sem uma boa história quando falava, fecha aspas. É assim que o Eugene Peterson fala sobre a forma como Jesus pregava a palavra, em referência a esses versículos 33 e 34. Jesus falava por parábolas. Ele era um contador de histórias, por excelência. Histórias que aludiam a realidades espirituais. Quando Jesus conta essas histórias, e você vê que isso fica bem claro aí nos versículos 33 e 34, ele tinha o objetivo de não somente comunicar segundo a capacidade dos ouvintes, mas ele tinha um interesse espiritual na maneira como as pessoas entenderiam aquelas histórias. Em outras palavras, alguns seriam trazidos a entender quando Jesus explicava aos seus discípulos. Outros não. Outros ouviriam as parábolas e não entenderiam muito bem, e isso era de propósito também. Jesus queria dar a conhecer os mistérios àqueles que Deus estava chamando, mas também confundir aqueles homens que viviam segundo a sua própria sabedoria. E agora o Senhor Jesus Cristo vai falar de duas parábolas, duas pequenas parábolas, com um tema semelhante, o tema da semente, mas que continuam falando dessas realidades misteriosas de como o reino de Jesus se desenvolve, e da diferença como as maneiras percebem e enxergam o reino. Alguns vão olhar e mensurá-lo pela ótica humana, mas outros vão entender pela fé o que Deus está fazendo a longo prazo, através da pregação da palavra. E para ensinar, meus irmãos, essas parábolas de semente e reino, o Senhor Jesus Cristo, nessas duas aqui, ele tem pelo menos 3 ensinos que vão ficar bem claros para nós ao longo dessa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui a germinação secreta, ou a hipergerminação secreta que Deus faz quando o semeador não está vendo. Tá? Então veja comigo a leitura do versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como.
Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vai começar uma parábola com semente, você logo já fica esperando a parábola do semeador, né? Que ele vai falar dos solos, vai falar da terra. Mas, meus irmãos, note que aqui, essa parábola agora, ela vai focar no semeador, ou melhor, ela vai focar no que acontece quando o semeador está de folga, depois que ele já lançou a semente. Veja, diferente daquela primeira parábola que nós estudamos algumas semanas atrás, que vai falar realmente do processo do semeador que está lançando a semente, aqui ele vai nos dizer no versículo 27, por exemplo, que depois de lançar a semente, então ele vai dormir e se levantar. E ele vai fazer isso como a rotina dele, de noite e de dia. Era parte da sua rotina normal. Esse semeador não está aqui agora lançando a semente, ele está no processo de descansar e esperar para ver o que vai acontecer. E veja, o versículo 28 vai deixar claro para a gente que ele está descansado, porque ele reconhece que tem um processo que não tem nada a ver com ele, que essa terra vai frutificar sozinha. Veja, não é o que ele diz aí no versículo 28? E por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Meus irmãos, essa é uma parábola que ela é meio contraintuitiva, porque alguém poderia pensar que esse aqui é um semeador meio relapso, né? Hoje em dia o pessoal que trabalha aí com o campo, com a agricultura, alguns irmãos aí que já passaram pela Embrapa, sabe, né, que os processos são todos monitorados, né? Você tem que controlar todas as variáveis para que a semeadura, para que todas as coisas corram do jeito que se planeja. Mas veja, meus irmãos, que esse semeador aqui, ele não está acordado de madrugada, trabalhando até altas horas da noite. Ele não está lá perdendo o sono, né, pensando, será que realmente deu certo o que eu fiz? Será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Será que as minhas sementinhas estão indo bem? Pelo contrário, ele deixa claro o texto que, mesmo que ele não soubesse como essas coisas aconteciam, está aí no versículo 27, ele está basicamente deixando nas mãos de Deus. Ele sabe que ele fez a parte dele e que tem toda uma outra parte que realmente só Deus tem como fazer. Deus opera lá na terra por meios invisíveis, mistérios desconhecidos ao semeador. E isso traz uma confiança para ele. Eu não entendo como tudo funciona, mas eu sei que Deus faz funcionar. Meus irmãos, essa analogia aqui, veja, não é uma analogia para a gente apenas falar de agricultura. Mas nós estamos falando daquilo que é o centro do ministério de Jesus no livro de Marcos, a pregação da palavra de Deus. Jesus está em primeiro lugar aludindo qual é a própria confiança que ele tinha como semeador da palavra. E, portanto, todos aqueles que também semeavam a palavra deveriam pensar dessa forma. Os discípulos, que aqui estavam sendo chamados por Jesus, lembra? Lá a gente já viu a convocação dos 12 discípulos, e havia agora uma pequena multidão de discípulos que também estava seguindo Jesus. Ele está falando, olha, quando vocês saírem para anunciar a palavra de Cristo, a sua responsabilidade é apenas semear a semente com fidelidade. E então, descansar. Confiar de que Deus está agindo. Meus irmãos, é difícil isso para a gente, né? Essa relação entre minha responsabilidade e a soberania de Deus em todas as coisas. E quantas vezes eu e você esquecemos que existe uma ação sobrenatural do poder de Deus que faz coisas crescerem, mesmo quando eu não tenho nada a ver com isso. Não é verdade? Crianças, como é que o pintinho nasce dentro do ovo? Alguém aqui, ou de dentro do ovo, né? Alguém aqui já fez aquele teste? Eu já fiz, certo? Quando você é mais novinho, né? Você pega um ovo e pensa, será que tem pintinho aqui? Né? E aí você fica ali com o ovo na mão pensando, como é que acontece esse negócio? Né? Meus irmãos, como é que Deus age no ventre de uma mãe para fazer um embriãozinho se tornar um bebezão fofinho? Como é que Deus faz isso? É um verdadeiro milagre. Mas não é um milagre da autonomia humana, que o nosso corpo sem Deus faz isso. Não! Deus conduz esse processo que é invisível aos nossos olhos, mas que Ele está fazendo acontecer.
E ele está dizendo aqui que com a pregação da palavra de Deus, quando a palavra é pregada e a semente é lançada lá no coração, acontece a mesma coisa. Lá no recôndito, no oculto do coração, o poder sobrenatural do Espírito faz aquela semente fincar a raiz no solo do coração, e ali então uma germinação espiritual, acelerada pelo Espírito Santo de Deus, que eu vou chamar de hipergerminação, vai acontecer. Um processo que eu não vejo, mas não é porque eu não vejo que não é verdadeiro. Ele está encoberto aos meus olhos, mas está completamente descoberto aos olhos daquele que tudo vê. Meus irmãos, o que é interessante sobre essa parábola é que essa parábola, veja, várias parábolas aparecem nos outros evangelhos. Essa não. Essa parábola só tem aqui no Evangelho de Marcos. É como se Marcos, quando tivesse registrado pelo poder do Espírito Santo essa parábola, estivesse tentando encorajar os leitores desse primeiro Evangelho de Marcos quanto ao que eles estavam vivendo. Provavelmente esse primeiro grupo que entrou em contato com o Evangelho de Marcos estava passando por problemas difíceis na pregação do Evangelho. Talvez os resultados não estavam vindo do jeito que eles gostariam. Lembro-me uma vez, quando nós recebemos um dos missionários aqui na nossa primeira conferência missionária, e ele compartilhou conosco o desafio que os missionários têm. Quando eles estão no campo, animados, se prepararam, estudaram as línguas, o processo de tradução da Bíblia, se prepararam antropologicamente, teologicamente, tudo mais, chegam no campo, pregam o Evangelho e é cri, cri, cri. E alguns deles ficam desanimados. Alguns deles ficam pensando, será que eu me enganei? Será que Deus não me chamou para esse negócio? Mas, meus irmãos, o que o texto está dizendo é que nós devemos confiar que Deus faz coisas mesmo quando eu não estou olhando. Deus é capaz de fazer esse mistério da palavra frutificar no coração das pessoas mais impossíveis, mais duras, mais inalcançadas, mais resistentes ao Evangelho. Tem um hino que a gente canta aqui na Redenção, eu gosto muito dele, é um hino do William Cowper. William Cowper foi um poeta inglês do século XVIII, e a gente gosta de cantar esse hino aqui, o nome é Misterioso é o Nosso Deus. E na primeira estrofe desse hino, William Cowper registrou assim: Deus está no oculto a trabalhar, muito hábil e sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Palavras de um homem que tinha acabado de passar por uma enorme depressão, tentou tirar a sua própria vida, mas no fim das contas a palavra de Deus prevaleceu no coração dele. E porque prevaleceu no coração dele, depois de 300 anos, a gente está cantando as palavras dele, que hoje nos abençoam. Meus irmãos, Deus é assim. Os efeitos da palavra de Deus são reais, são certeiros. Meus irmãos, quando Deus designa agir por meio da palavra, quem é que pode impedir a Deus? Ninguém pode. Ninguém pode. Então a dúvida não paira quanto ao que Deus pode fazer sobrenaturalmente pela palavra. Mas se você tem a paciência de um agricultor, você tem paciência de agricultor? Quando você semeia alguma coisa, você tem paciência? Ou você é igual o meu filho Daniel, que está lá com o iPad na mão, fazendo o joguinho dele, e quando não dá certo, ele fica... 2 anos de idade, ira pura. Meus irmãos, às vezes a gente é muito impaciente com relação aos efeitos de longo prazo da palavra. Pastor, mas eu já compartilhei o evangelho na minha casa, ninguém se converte. Lá em casa é duro, pastor, lá é solo assim, de Marte. Meus irmãos, às vezes é difícil mesmo. Mas Deus não nos chama para transformar o solo, Deus nos chama para lançar a semente. Deus nos chama para fielmente fazer o trabalho do semeador e para confiar de que Ele pode fazer os efeitos da palavra. E veja, meus irmãos, algumas pessoas, elas já começam com a dúvida de trás para frente, com a incredulidade de trás para frente. Eu não vou nem compartilhar o evangelho no meu trabalho, porque ninguém vai converter lá. Pastor, se você conhecesse o povo do meu trabalho, você ia correr deles. Pastor, você não sabe como é, lá no meu prédio é complicado. Ou o pessoal que mora na minha rua, ou meus primos, quando eu vou encontrar com eles, não tem chance. Meus irmãos, essa incredulidade é besta e pecaminosa. Porque quando eu e você já começamos duvidando do que Deus pode fazer pela pregação da palavra, eu acabo botando em xeque
Aquilo que Paulo levanta lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, quando ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Meu amigo, você quer mudar o cara, você tem que transformar primeiro a sua pregação. Você tem que ter coragem, pedir ao Senhor intrepidez, ousadia, falar assim: Senhor, eu estou sentindo ali uma oportunidade de compartilhar. Que o Teu Espírito Santo me ajude a largar de ser frouxo e abrir a minha boca, e falar, e dizer o que precisa ser dito, e compartilhar o Evangelho. E detalhe, o apóstolo Paulo ele tem tanta esperança no que Deus pode fazer nisso, que lá no Romanos 10, 15 ele diz, como está escrito, citando o Salmo: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa saber, que essa germinação secreta de Deus é um processo que Ele promete que faz do jeito dEle, mesmo quando eu e você não estamos olhando, mesmo quando eu e você estamos dormindo ou não estamos trabalhando, mas já lançamos a semente. Mas veja que agora, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que essas minúsculas sementes que são lançadas viram verdadeiras sequoias. O que eu quero dizer com isso? Viram árvores gigantescas. Veja que agora na segunda parábola, a partir do versículo 30, Jesus continua lidando com a incredulidade dos seus seguidores, porque para muitos deles o reino de Jesus, que ele estava anunciando, não parecia assim ser tão visível. Ainda não estavam vendo muita coisa. E ainda por cima, os opositores de Jesus achavam que ele era uma fraude. Então, Jesus agora vai contar uma parábola, fazendo um convite a eles. Olha o versículo 30. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Veja, ele fala na primeira pessoa do plural aí, viu? Ele está convidando o pessoal. Veja, pensem comigo, reflitam comigo. Eu vou falar alguma coisa agora bem próximo do dia a dia de vocês. Então, nos versículos 31 e 32, ele diz: é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Meus irmãos, que cena interessante que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele está falando aqui dessa semente de mostarda que é lançada na terra. E ali, os seus ouvintes sabiam que aquela era a menor de todas as sementes. Hoje eu até pedi para a Débora me mostrar uma semente bem pequenininha de uma flor que ela tem lá em casa, e era muito pequenininha. E eu fiquei pensando, rapaz, a semente de mostarda ela é bem pequena mesmo. Mas, de repente, o que ele está falando é que ela se torna a maior de todas as hortaliças. Aqui, provavelmente, a árvore da mostarda deveria ter em torno assim, de 3 metros, quando ela era bem grande, né? Mas ela fica tão grande a ponto das aves dos céus virem e se acomodarem nas suas folhas, nos seus ramos. Eles vão lá e fazem nisso. Meus irmãos, é o verdadeiro milagre da mostardeira. E milagre da mostardeira não é o que eu passei quando eu era adolescente com o pessoal da Igreja Presbiteriana de Brasília, que eu fui comer um cachorro quente e tinha uma mostarda que quase tinha acabado lá. Mas eu comecei a colocar e continuou saindo mostarda e mostarda e mostarda. E alimentou o meu hot dog, o do meu irmão. Não é desses não, tá? Depois eu conto o resto da história para vocês. Talvez a mostardeira esteja muito longe da sua cabeça, da sua realidade botânica. Mas quando você pensa nas maiores árvores que você já viu na sua vida, o que vem à sua cabeça? Veja, a gente na nossa flora brasileira, a gente gosta de árvore grande, sabe? A gente aqui no Brasil tem o mogno, a samaúma, o jequitibá rosa, e tem várias outras espécies. Mas quando o assunto é tamanho, nenhuma árvore está à altura das sequoias. Tem uma, inclusive, que se chama sequoia gigante. Sabe por quê? Porque elas podem atingir a altura de 100 metros. Uma árvore de 100 metros, meus irmãos. E veja, algumas dessas sequoias no mundo são tão famosas que elas receberam apelidos carinhosos. Tem uma sequoia nos Estados Unidos de 115 metros de altura. O nome dela é Hyperion. Hyperion. E veja, meus irmãos, 115 metros de altura. Considerando que uma girafa tenha 6 metros de altura na média, isso é maior do que 19 girafas empilhadas. Pensa aí, 19 girafas empilhadas, uma cena que você vê todos os dias. Tem uma outra sequoia, grande também, o apelido dela é General Sherman. Ela é uma das árvores mais volumosas do planeta. A base dela
a circunferência tem 30 metros. 30 metros a base da árvore. Sustenta um peso superior a 1.400 toneladas. Então veja, considerando que uma baleia azul é a maior de todas as baleias, e uma baleia pode chegar a 180 toneladas, ou seja, uma árvore dessa é equivalente a pelo menos 8 baleias azuis. Olha o tamanho. E você sabe, meu irmão, minha irmã, qual que é o grande barato dessa árvore godzílica? É a sua semente minúscula. Cada uma das sementes tem apenas 4 a 5 milímetros de altura e 1 milímetro de espessura. E ela tem umas asinhas assim, marrom amareladas, você pode procurar na internet depois. Meus irmãos, qual é o ponto de Jesus aqui? O grão de mostarda, o famoso grão de mostarda, é um símbolo proverbial daquilo que é quase invisível, de tão pequeno que é. É algo tão pequeno, mas é algo que quando lançado na terra cresce e se torna uma hortaliça visível a todos os olhos. É a história dos contrastes que é tão comum nas coisas de Deus. Deus é sempre assim. Meus irmãos, Deus poderia ter sido tranquilamente o fundador da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Porque Deus adora fazer coisas assim. Deus adora começar coisas invisíveis e pequenininhas que ninguém nota e fazê-las se tornarem maravilhosas e emocionantes. É como aquele filme que você começa a assistir o filme e você não dá nada pelo filme, sabe? Aí quando termina o filme, você está desesperado, tanta emoção, tanta glória. Meus irmãos, o reino de Deus é assim. E veja, aqui vale uma observação sobre a relação entre reino e igreja. Muitas pessoas tendem a dizer que o reino de Deus é apenas a igreja. E veja, essa afirmação ela é parcialmente correta. O reino de Deus tem a igreja no seu centro. A pregação do evangelho faz com que as pessoas se convertam e elas se tornam igreja do Senhor, povo de Deus. Mas, meus irmãos, o conceito de reino é algo muito maior do que a própria igreja. O reino de Deus é o domínio de Cristo que vai além do seu próprio povo e se estende sobre toda a criação, visível e invisível. A pregação do evangelho começava ali na Judéia, Samaria, e ia até os confins da terra, mas ela ia mudando todas as coisas. O reino de Cristo, que nós antecipamos, não é somente na terra, mas é um reino que se estende por toda a nossa galáxia, por todo o universo. O reino de Cristo é maior do que qualquer árvore que você possa conceber, porque é maior que qualquer girafa ou baleia azul. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está provocando seus ouvintes a pensar o seguinte: não se deixem levar pelas aparências do que você vê agora. Você sabe o que é fé? Qual que é a definição de fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, certo? Em outras palavras, fé é a capacidade de enxergar aquilo que é verdadeiro, porém que parece invisível aos nossos olhos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ver essa semente que está na minha mão? Alguém consegue ver essa semente? Se eu disser para você que tem uma semente aqui, você consegue ver? Você vai acreditar? Talvez você esteja aí pensando, né? Será mesmo? Eu não consigo ver daqui, pastor. Mas pode ficar tranquilo, quando terminar o culto, eu vou aí para tirar a prova dos 9 e ver se você não é mentiroso, né? Você precisa ver para crer, né, Tomé? Não é como a gente faz frequentemente? Diga-se passagem, está aqui, tá? Você pode ver aqui no final do culto. Dá uma olhadinha na semente de maçã que a Débora arranjou para mim. Meus irmãos, esse é o ponto. Se Jesus me diz que a semente do reino dele é real, eu não devo mensurá-la pelos meus critérios visuais ou pelas minhas estatísticas. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente para crer na realidade e na existência do seu reino. Talvez para aqueles discípulos lá naquele primeiro momento fosse difícil. E talvez alguns deles já estivessem tentando pensar numa estratégia de marketing para tornar esse reino mais visível. Meus irmãos, frequentemente eu e você pensamos
que o reino de Deus precisa impressionar as pessoas pelo nosso marketing visual. A gente precisa mostrar que a gente tem sucesso. Eu lembro ainda quando morava lá nos Estados Unidos, a gente foi visitar uma igreja em Miami, e ali foi uma experiência curiosa, não era uma igreja presbiteriana, não. Tinha um pastor lá, e aí a gente deu carona pra gente, no carro dele, assim, bem na frente, tinha, assim, técnicas de crescimento de igreja. Falei, ok. E aí, sem ninguém perguntar nada, ele pegou e falou, já falei para vocês desse livro aqui? Rapaz, esse livro aqui é revolucionário. Rapaz, a gente precisa aí, tem umas metodologias para você fazer a sua igreja crescer e ter sucesso. Como se o foco do reino fosse apenas numérico, ou fosse apenas chamar a atenção. Meus irmãos, o verdadeiro marketing do reino de Deus não são os números. Vou além. O verdadeiro marketing do reino de Deus não são nem mesmo as vidas transformadas e os corações consagrados a Deus. Não. O marketing do reino de Deus é porque Jesus disse que o reino é real. Ponto. Isso é suficiente. Se Jesus disse que o reino é real, que Ele está plantando este reino, e este reino cresce segundo a dimensão da graça de Deus, então, ponto. Isso é suficiente, porque isso por si só me convoca à obediência, me convoca ao serviço. Eu não preciso ver esses resultados, eu não preciso que as coisas aconteçam do meu jeito. Jesus disse que é, ponto final. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. As árvores de Deus são assim. Muitas vezes elas são minúsculas num primeiro momento, mas elas vão sendo trabalhadas e com o passar do tempo elas se tornam gigantescas. Isso é tão verdade, meus irmãos, que o nosso terceiro e último ponto, o texto vai deixar claro aqui, que a colheita missionária que virá é infalível. E vem no fim de tudo. Novamente, a infalível colheita missionária que Jesus fará no fim de tudo. Ela é certeira. Tem alguns detalhes nesse texto aqui que eu deixei para o final. Veja, tem um detalhe bem importante nessa parábola que você, quando está lendo a Bíblia, você não pode passar por cima desse detalhe. Está no versículo 32. Ele menciona que os ramos dessa árvore são grandes e de uma importância tal que ele fala que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Você viu esse detalhe aí? Parece pequeno, né? Era aquelas coisas que você lê assim, que legal, gostei, Jesus, bacana. Mas essa linguagem aqui, se você está atento, se você às vezes tem uma Bíblia de estudo, ou se você tem uma Bíblia que tem as referências cruzadas, vale a pena você ir lendo os versículos e olhando para a referência cruzada lá embaixo. Você vai perceber que essa linguagem aqui, ela já apareceu no Antigo Testamento várias vezes. No texto que nós lemos hoje, uma profecia de Daniel, na verdade um sonho que Daniel foi interpretar para Nabucodonosor, lá no capítulo 4 de Daniel, versículos 19 a 27. E ali, meus irmãos, Nabucodonosor, ou pelo menos já a interpretação de Daniel, para ficar mais rápido, ele diz que Nabucodonosor cresceria como uma árvore, e o reino dele seria uma árvore, ali a Babilônia, enorme, em que as pessoas de todas as nações se abrigariam nas folhas da grandeza dessa Babilônia. Então Nabucodonosor seria essa árvore com ramos. Mas, ali mesmo Daniel já antecipa que aquela glória de Nabucodonosor seria temporária, porque Deus subjugaria a Babilônia pelos seus pecados, e o próprio Nabucodonosor, que é uma história maluca, seria acometido de uma loucura, e ele passaria a pastar literalmente entre os animais do campo. Você já imaginou, meus irmãos? Coisa de doido? O rei de uma nação, um presidente de uma nação, pastando igual uma vaca? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. E aí a palavra de Deus estava antecipando ali que um outro reino viria. Um reino messiânico que destruiria a Babilônia, a Pérsia, os medos, os gregos, os romanos. Ninguém subsistiria. Uma árvore verdadeira, que teria sim condições de abrigar as nações e os gentios, e que derrubaria os reinos desse mundo. Veja, Ezequiel também falou dessa profecia. Lá no capítulo 17, ele profetizou a respeito do cedro, no qual os pássaros encontram abrigo à sombra dos seus ramos. Ezequiel 17, 22
a 24. Meus irmãos, agora o Senhor Jesus Cristo lá, casualmente, contando uma pequena parábola, uma pequena historieta para os seus discípulos, está dizendo: aquelas palavras lá atrás estão se cumprindo neste reino. Essa é a árvore, esses são os ramos, e os gentios virão até ela. Você já deu uma lidinha no livro de Atos? Já deu uma lidinha no livro de Atos na sua vida? Você já viu ali os personagens, quem são? Você lembra de Cornélio, o centurião? Você lembra de Lídia, a vendedora de púrpura? Você lembra do eunuco etíope? E tantas outras aves gentílicas que se aproximaram da árvore verdadeira que é Jesus, pela pregação dos apóstolos. Quando eles pregavam sem medo, este Cristo que foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou para trazer perdão de pecados e vida eterna. Sabe o que as aves faziam? Eu quero botar meu ninho, é lá. É lá. Meus irmãos, a parábola de Jesus é coerente com a ênfase que Marcos está dando para a gente sobre o alcance mundial do Evangelho. Mundial, é uma parábola missionária, meus irmãos. Deus, na sua imensa misericórdia, mesmo sabendo que a gente não precisa ver para crer, a gente não precisaria, mas ainda assim, o que Ele está fazendo ao longo da história? Ele está tornando a árvore visível. Os séculos passam, a pregação avança e o cristianismo vai varrendo esse mundo e transformando vidas. Desde o primeiro século. Vale muito a pena eu e você estudarmos a história da igreja, sabe? Então eu vou falar um pouquinho de história da igreja com você. Século XVIII. Vamos pegar só o recorte do século XVIII. A Europa, outrora cristã, estava cansada dos seus constantes conflitos, derramamento de sangue. Os intelectuais haviam abraçado o ideal iluminista da razão, da primazia da razão sobre todas as coisas. A razão teria autoridade máxima. E a teologia foi submetida à filosofia, naquela virada do século XVII a XVIII. O deísmo ensinava que Deus criou o mundo, mas deixou o mundo à sua própria sorte. Ele instalou as leis da física, leis da química, e o mundo segue sozinho. E o racionalismo havia alcançado um grau de incredulidade, de ceticismo, que contaminava todos os campos do conhecimento. Em muitos lugares, na Europa do início do século XVIII, o púlpito havia sido transformado numa mensagem moderada, palatável, de boas obras. E isso, em vez de resolver o problema da Europa, só fez as pessoas se afundarem mais ainda em incredulidade, em pecados, em embriaguez, em fornicação e coisas muito piores. A igreja era basicamente irrelevante na vida social de muitas pessoas, de muitos nobres, de pessoas humildes. Então ninguém estava pronto para o avivamento que ia acontecer. Pela primeira vez, esse avivamento começou a surgir ali no país de Gales. No início da década de 1730, 2 homens haviam sido constrangidos pela pregação da palavra de um missionário itinerante. Seus nomes eram Howell Harris e Daniel Rowland. Eles foram convertidos. E esses 2 homens, num período de 20 anos, encabeçaram pregação fiel da palavra e vida piedosa. E por causa desses 2 homens, num espaço de 20 anos no país de Gales, foram criadas 433 sociedades religiosas. E essas 433 sociedades religiosas, que começaram a se chamar de Clube Santo, se tornaram ali a base do movimento metodista. Eles eram calvinistas e acabaram dando o tom da piedade no país de Gales por 2 séculos depois daquilo. Nesse mesmo período, havia um grupo de cristãos alemães, chamados de morávios, ligados ao movimento pietista, e eles eram liderados por um homem chamado Nikolaus von Zinzendorf. Em 1738, esses morávios estavam tendo uma reunião semanal de estudo bíblico e oração em Londres, na rua Aldersgate. Reunião de oração de semana.
E lá naquela reunião tinha um jovenzinho. O nome dele era John Wesley. Um jovenzinho na reunião de oração. Na reunião, o líder morável, então, num certo momento, ele abre o prefácio ao comentário de Romanos que Martinho Lutero havia escrito aproximadamente 200 anos antes. E quando ele leu aquele comentário de Lutero, aquele prefácio do comentário de Lutero em Romanos, principalmente enfocando o capítulo 10 de Romanos, Wesley depois conta que naquele momento o seu coração foi estranhamente aquecido enquanto ouvia aquelas palavras sobre a mudança que Deus opera no coração pela fé. E o coração de John Wesley pegou fogo naquele momento, meus irmãos. Naquela hora, pela pregação da palavra, ele obteve a certeza da salvação e do perdão dos seus pecados. Deus o converteu, e ele passou a ensinar aquela doutrina com todo o vigor na sua vida, aquilo que ele começou a chamar de novo nascimento, regeneração, aquilo que ele viu na Bíblia. E ele e seu irmão Charles Wesley se tornaram gigantes pregadores da palavra e viriam a conhecer um outro homem cheio do Espírito e grande pregador da palavra chamado George Whitefield, que havia se convertido em 1735. E esses três amigos se tornaram os três mosqueteiros, lutando com a espada do Evangelho e levando milhares de pessoas a Cristo na Inglaterra e nas colônias inglesas nos Estados Unidos. Mas todo trio de mosqueteiro sempre tem um quarto, né? Sempre tem um D'Artagnan. E tinha um outro cabrinha, mirradinho, chamado Jonathan Edwards. Mirradinho. Jonathan Edwards escreveu um relato desse período, de que uma coisa começou a acontecer na igreja dele, uma congregação em Massachusetts, que nem ele entendia direito o que estava acontecendo. Veja, nos primeiros anos do pastorado dele em Northampton, ele pregou, e o povo dele era aparentemente ortodoxo, conhecia as doutrinas, mas não fazia nada com aquilo. Era uma ortodoxia fria. Mas, de repente, ali em 1730, no início daquela década, ele começou a perceber uma crescente sensibilidade em relação ao pecado da igreja. E aquilo começou a transbordar para a sociedade. Veja, eles moravam numa cidade de 1.200 pessoas, e num período de 6 meses, 300 pessoas se converteram. Numa cidade de 1.200. No auge do avivamento, nos 5 anos subsequentes, Edwards diz que cerca de 30 pessoas por semana se convertiam, professavam sua fé. E logo o avivamento estava transbordando, que eles nem sabiam o que fazer com tanta gente se convertendo. E aquilo começou a ir para todas as colônias dos Estados Unidos. E as estimativas dos convertidos, meus irmãos, só na Nova Inglaterra, só em New England, onde a população era de cerca de 250 mil pessoas, era uma estimativa de 50 mil convertidos, 1/5 da população do estado, convertida em pouquíssimos anos. E esse reavivamento, por sua vez, começou a mexer e coincidir com outros cabrinhas pequenininhos, David Brainerd, um dos maiores missionários escoceses. E o próprio Jonathan Edwards falou, ok, já deu de pregar para a igreja, vamos pregar para os índios. E foram pregar para os índios. E David Brainerd, que morreu cedo e pregou pouco para os índios, mas Deus fez uma obra tremenda. E o diário de David Brainerd até hoje, dá uma olhada no livro do John Piper, sobre o David Brainerd, até hoje inspira os movimentos missionários no mundo inteiro. Meus irmãos, o que esse mundo caído precisa não é do racionalismo que se gaba da sua incredulidade. Ele precisa das sementinhas de mostarda que viram grandes sequoias. Sementinhas. Uma reuniãozinha de oração durante a semana pode lançar sementes no coração de um jovem, de uma jovem, e Deus pode fazer pegar fogo aquela sementinha e usar o evangelho para alcançar muitos. Meus irmãos, esse fervor vem porque alguém foi fiel em pregar, alguém foi fiel em anunciar. Esse mundo caído pode ver nessas histórias a esperança do reino de Deus. São parábolas, meus irmãos, não apenas do passado, como se fossem desenvolver uma nostalgia no nosso coração, não. São parábolas altamente escatológicas. Elas são, como o reverendo Silvio falou de manhã, daqui para frente. Não foi o que ele falou?
Veja, tem outro detalhezinho que eu reservei para o final aí, que está no versículo 29. Olha o que ele diz. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O frutinho, ou a sementinha, cresce, a árvore cresce, fica robusta e chega a hora da colheita. Outra profecia do Antigo Testamento. Joel havia sido profeta lá no capítulo 3, versículo 13 a 18 de Joel, que tratava justamente desse simbolismo da colheita, que no fim dos tempos, alguns estavam sendo reservados para o juízo de Deus, para o julgamento, mas também haveria uma colheita santa e bendita. Bênçãos copiosas seriam colhidas na consumação do reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, esse reino realmente ia crescer além de qualquer mensuração humana. Depois que eu preguei em Apocalipse, eu comecei a gostar de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 5, versículo 9, pode abrir aí, abre aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Você quer ver que Deus não falha? Você quer ver que a sementinha embrionária na pessoa de Jesus haverá de virar uma árvore incalculável? Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de, toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É a maior árvore de todas as árvores desse universo. É a árvore da salvação. É gente demais, meus irmãos, é número incalculável. Porque Deus vem fielmente salvando os seus em todas as eras. Meus irmãos, a colheita será magnífica e prolífica. O melhor fruto já cultivado. E isso serve para chacoalhar a sua incredulidade e você largar ela hoje. Todas as vezes que você ouvir: acabou para os crentes, o cristianismo não está com nada. Eu estava no shopping outro dia com a Débora, sentamos numa mesa do lado da mesa. Fiquei com pena deles. Eles estavam tendo um papo lá, falando: chegou a hora, acabou para esses evangélicos. Claro, eles estavam falando de política e eu até concordo com algumas coisas lá que eles estavam falando. Mas assim, ninguém aguenta mais essa igreja. Mas aí um deles falou: os dias deles estão contados. Eu falei: mas é bobinho demais, gente. Não sabe nada. Nem sabe quem é que manda nessa parada. Não sabe. Não sabe. Quem manda nesse negócio é Jesus, meus irmãos. A árvore é dele. As portas do inferno não prevalecem contra essa árvore. Ponto final. Isso não depende de você. Veja, o que é fantástico é que o seu testemunho pode ser fraco, e às vezes é. Seus esforços parecem influenciar tão poucos, mas a palavra de Deus é o fermento que toda dona de casa queria colocar no seu bolo. É o agente de crescimento. É a palavra, meus irmãos. Então você é chamado para manter os seus olhos na grande colheita que está por vir e participar da semeadura. Porque ela é certeira. Deus trará os seus frutos. E toda vez, meu irmão, minha irmã, que você se sentir sozinho em sua posição por Cristo, que compartilhar o evangelho estiver muito difícil, perceba a grande nuvem de testemunhas ao seu redor. Perceba que nessa maratona, quando as suas pernas falham e você tem vontade de cair, entra todo mundo no campo para carregar você junto, inclusive os anjos.
Nós somos carregados para frente pela longa nuvem de testemunhas, de pregadores e compartilhadores da palavra de Deus em todos os tempos. Você acha que só tem crente aqui na Redenção? Tem crente na igreja do lado. Você acha que só tem crente aqui em Brasília? Tem crente no estado do lado. Você acha que só tem crente aqui no Brasil? Tem no Nepal, no Malawi, na Tanzânia e até no Quirguistão tem crente. Porque a semente frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o poder da palavra de Deus. E isso te encoraja. Não precisa ir lá longe, não. Quando você estiver fraco aqui na pregação, sozinho, você fala assim, ok, cadê meus semeadores? Estou precisando dos meus semeadores, a gente tem que trocar uma ideia, eu não estou dando conta. O que você faria na minha situação? Como é que a gente compartilha? Será que a gente troca figurinhas sobre como melhorar a nossa metodologia de evangelização? Quando você vira para um irmão e fala assim, cara, eu preciso que no mínimo você ore aqui comigo, lá em casa está difícil o negócio, ora aqui, vamos lá. Eu estou tentando falar, mas parece que é uma parede ali, ó. O que eu faço? Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Sua fé, por menor que seja, pequenininha, é capaz de virar para uma montanha e falar, pula na água, e a montanha pula. Deus, não a sua fé, Deus, através da sua fé, tem condições de pegar essa mostardinha e fazê-la frutificar como uma grande sequoia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a mantermos esse foco missionário na pregação do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, realmente o Senhor é o dono das pequenas empresas que viram grandes negócios. O Senhor é capaz de, por meio de parábolas como essas, motivar o nosso coração, nos trazer um entendimento mais profundo da obra que o Senhor está fazendo, não só lá no século XVIII, não só lá no século XVI da Reforma Protestante, não só na primeira geração dos pais apostólicos, ou dos pais da igreja, ou dos concílios históricos. Deus está fazendo esta obra permanentemente até o dia de Cristo. Esta é a mensagem que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós precisamos olhar com alegria, não só para o que o Senhor já fez, mas porque Jesus disse que a árvore vai vingar, ela não vai secar, e nós somos provas vivas dela. Nós estamos aqui hoje à noite, Senhor, pela Tua misericórdia. O Senhor nos plantou, o Senhor nos cultivou, o Senhor tem regado a boa planta em nós, e o Senhor nos tem levado a frutificar também nas nossas vidas e na vida de outros. Senhor, então ensina-nos a termos uma fé compartilhadora. Queremos avançar a Tua semente, crentes de que a semente secreta, essa germinação, vai alcançar o resultado. Em nome de Jesus. Amém.